Outro assunto interessante que eu queria trazer com vocês agora é relacionado a uma terminologia que o apóstolo Paulo utiliza lá em 2 Coríntios, que ele pega a tristeza e divide entre tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Isso porque a sua primeira carta, o apóstolo Paulo, ele enviou uma carta à igreja de Corinto, né, aos Coríntios, e nessa carta a esses irmãos, a primeira, vocês podem observar lá na primeira carta, ele exorta muito a igreja, porque a igreja tem muitos desvios. Ele chega ao ponto de dizer que eles eram carnais, que eram meninos em Cristo, que eles não podiam ter alimento sólido, e existiam pecados de luta entre eles, né? Brigas e dissensões. Porém, a maior exortação do apóstolo Paulo foi com relação a um problema, uma ilicitude sexual que havia lá entre pessoas familiares que estavam com problemas nessa área sexual. E o apóstolo Paulo manda essa carta, dando uma exortação em todo o mundo, né? E pedindo uma mudança de postura. Na verdade, ele exigiu como apóstolo, como líder, uma mudança. Vocês podem ler 1 Coríntios, que vocês vão se familiarizar com isso que eu estou falando. Porém, essa carta ela gerou grande impacto na igreja, porque foi uma carta muito dura. E em 2 Coríntios, ele relembra essa história dessa carta e ele relembra o efeito que gerou nos irmãos essa carta. Vocês podem ver aí na tela. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceis dano em coisa alguma. Então vocês podem ver aí que o apóstolo Paulo disse que ele contristou, né? Ele entristeceu aqueles irmãos com a carta dele, mas apesar dele por um momento ter se arrependido, ele se exaltou por essa carta. Ele gostou de ter mandado aquela carta porque gerou o verdadeiro arrependimento naqueles irmãos. Vamos continuar os versículos. Lá no versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. O apóstolo Paulo agora dividiu a tristeza em duas: a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Eu posso dar exemplos bíblicos para vocês para ilustrar essa questão. Num mesmo, entre aspas, no mesmo acontecimento, eu falei para vocês do apóstolo Pedro, né? Que ele negou Jesus. Jesus havia falado que estava rogando por ele, né? Que ele iria negá-lo. Pedro falou, não vou negar, com o Senhor eu vou até a morte. E Pedro acabou negando Jesus 3 vezes, o galo cantou, e Pedro lembrou da palavra de Jesus e chorou amargamente e saiu. Ele se entristeceu, ele chorou amargamente. Ele sentiu o pesar daquele pecado dele, ele sentiu dor, é como se ele ficou nu diante dele mesmo. Aquela convicção de super discípulo, de super apóstolo, daquela pessoa que mais amava Jesus, que não queria abandoná-lo, saiu rapidinho dele. Aquela capa de religiosidade caiu. Diante dele, ele pôde se ver no espelho como ele realmente é. E diante dessa imagem, ele se desesperou. E gerou uma tristeza, ele chorou amargamente. Porém, nós vamos ver ao longo dos capítulos desse evangelho que o apóstolo Pedro, ele, apesar de ter sentido baque, de ter sentido tristeza, de ter chorado, ele se arrependeu. E ele declarou que amava Cristo. E ele continuou e foi um grande apóstolo. Em contrapartida, nós vemos a atitude de
Judas, ele, confrontado com o pecado dele após ter entregue Jesus e voltado para as lideranças de Israel e falado, eu condenei, eu entreguei um homem inocente, eu pequei, e eles falaram, o problema é seu, você faz o que você quiser. Ele, diante disso, diante do próprio pecado, daquilo que ele é, da sua essência, ele viu a sua pequenez, como ele era miserável, como a atitude dele foi um atentado contra Deus. Ele tinha dois caminhos. A tristeza, ela vem, a tristeza você não consegue fugir, mas se for uma tristeza segundo Deus, gera o que aconteceu no apóstolo Pedro, uma mudança de interior, uma mudança de coração, um arrependimento e você se jogar aos pés de Cristo. Mas Judas não fez isso. A tristeza de Judas era segundo o mundo, não era arrependimento, era remorso. Era pena pelo que ele fez, pelas consequências que ele ia ter. E ele se suicidou. Nós podemos, nesse quadro, perceber que a tristeza, segundo Deus, não é uma fútil lamentação. E também não é uma lamentação demasiada. É uma lamentação pela sua condição, pelo aquilo que você fez, pelo que você é, mas isso não deixa que você pare simplesmente na lamentação. Isso te leva aos pés de Cristo com arrependimento e traz mudança de vida. Isso te leva a ir a Cristo, ir aos pés de Deus. Ir até Ele e buscar auxílio, buscar ajuda. Isso é tristeza segundo Deus, mas a tristeza segundo o mundo, ela gera morte, ela não gera arrependimento, ela gera remorso, e você continua naquele pecado, você tem um pouco de tristeza porque você sabe que aquilo dali é errado, porém não gera nenhuma mudança, você não vai para Deus, você não busca em Deus a graça capacitadora, aquilo que te faz sair da lama do pecado. Você continua lá. Isso é tristeza segundo o mundo. Nós vamos continuar o versículo, olha lá. Capítulo 7, versículo 11. O que a tristeza segundo Deus gerou naqueles irmãos? O apóstolo Paulo explica. Porque, quanto ao cuidado, não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostraste estar puros neste negócio. Eu vou ler outra tradução para vocês que diz assim, Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. E eu coloquei uma tela aí para vocês. Essa tela eu tirei de um livro muito bom que eu estou tomando também, usando nesse estudo, né? Que é o livro do Shedd. Esse livro aqui, Esse livro é muito bom e assim, é simples, profundo, e ele fez um quadro de cada palavra que o apóstolo Paulo utilizou como consequência da tristeza segundo Deus. Coloquei aí na tela para vocês. A primeira palavra, porque diz assim, porque quanto ao cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contestados. Então ele fala assim, esse cuidado é dedicação. Na outra tradução que eu li para vocês, dizia, vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação! Essa dedicação é o compromisso para solucionar o problema. Então, a tristeza, segundo Deus, ela trouxe uma dedicação a eles, um compromisso para solucionar aquele problema. O segundo efeito é apologia. Algumas traduções colocam desculpas, outras traduções colocam como defesa. Ansiedade para estarem isentos de culpa. Fizeram o que era necessário
para sanar o problema. Então, eles se dedicaram para solucionar o problema, eles também ficaram ansiosos para que aquela culpa não fosse jogada sobre eles. Eles fizeram o necessário para sanar aquele problema. Outra característica que a tristeza segundo o mundo gera: indignação. Sentimento profundo de culpa pelo que fizeram. Eles ficaram indignados com eles mesmos. Essa tristeza, segundo Deus, ela gerou uma indignação no próprio ser deles, uma dor, uma indignação de que eles começaram a olhar para a atitude deles e falaram: isso não pode ser de Deus, a gente não pode continuar nisso, nós temos que mudar. Nós temos que ter a dedicação, nós temos que ter a apologia e nós temos que ter a indignação. Nós vamos mudar, nós vamos sanar esse problema. Olha o quarto. Diz assim: temor por reconhecer o castigo de Deus sobre o pecado. A tristeza, segundo Deus, ela gera temor no nosso coração. Porque nós sabemos que todo pecado tem consequência. E a consequência do pecado gera morte espiritual. O pecado, ele endurece o coração. Por isso que o escritor de Hebreus diz: exortai-vos no dia que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado gera engano no nosso coração e endurece. Endurece o nosso coração para a voz do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos voltar. Dedicação, defesa, indignação e temor e saudade. Sentimento de afeição por aquele que os exortou. A tristeza, segundo Deus, ela não gera a indignação de raiva contra pessoas que nos exortaram, contra o próprio Deus que nos exortou, não. Ele gera um sentimento de afeição. Eles sentiram saudades do apóstolo Paulo, mesmo sendo exortados, mesmo tendo o pecado sendo jogado na cara deles. Assim como o Natan chegou para Davi e falou: você foi aquele que fez, você foi aquele que errou nessa parábola que eu contei, nessa história que eu contei. Davi, ele não descontou no profeta Natan, ele reconheceu: eu estou errado. Então o problema, quando alguém te exorta, não é a pessoa que está te exortando. O problema é você que errou. Então você não tem que ter raiva dessa pessoa, mas você tem que ter afeição, saudade, vontade de estar com essa pessoa, porque ela é verdadeiramente sua amiga. Essa pessoa que te exortou, ela quer o seu bem. E assim foi com eles. A tristeza, segundo Deus, ela gerou saudade pelo apóstolo Paulo. Olha o outro ponto. Zelo, forte desejo de reparar o problema. Eles sentiram aquele desejo dentro deles, um zelo para não errar, para reparar tudo aquilo que eles fizeram, toda a consequência do pecado que eles tiveram. Seja um pecado grande, um pecado pequeno, que independe do que a gente faça, nós temos que ter, quando vem a tristeza segundo Deus, gera um zelo dentro de nós para repararmos. Lembra de Zaqueu, que deixou Jesus, foi convidado por Jesus, Jesus se convidou para ir na casa dele, Jesus foi na casa dele, ele recebeu Jesus e falou assim: olha só, eu vou restituir aquelas pessoas. É um zelo, ele teve um zelo para restituir aquele que ele acabou errando, aquele que ele extorquiu. E Jesus falou: hoje teve salvação nessa casa. Último ponto. Vindita, vingança. Algumas traduções dizem assim, a NVI, que desejo de ver a justiça feita. Então, um desejo insaciável de ver a justiça feita, ver a reparação daquilo que foi feito. Então, vocês podem perceber que a tristeza, segundo Deus, ela gera diversos sentimentos, diversas atitudes no nosso coração que contribuem para uma mudança. No início do versículo, nós lemos, olha lá, o apóstolo Paulo, no versículo 9, disse assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Isso está na NVI. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aí ele continua: vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vós. A tristeza, segundo Deus, produz primeiramente o arrependimento, e dentro disso, ela produziu
dedicação, indignação, apologia e todas essas 7 coisas que eu falei com vocês, que buscam essa reparação, buscam esse arrependimento. Por isso é importante, por isso é feliz aquele que chora, porque aquele que chora, ele tenta reparar o dano do pecado. Não por si só, não por ele mesmo, porque por nós mesmos nós não conseguimos nada, mas pela infusão do Espírito, pelo Espírito Santo em nós. E existe o arrependimento, existe a dedicação, existe tudo isso que eu falei com vocês dentro da tristeza segundo Deus. Por isso que é feliz aquele que chora, aquele que tem uma tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus, ela traz um crescimento, ela traz um amadurecimento, ela não faz você regredir. A tristeza segundo o mundo, ela gera um remorso que te joga na lama de acusação, de morte, mas a tristeza segundo Deus não. Ela traz no primeiro momento um abatimento, mas ela gera o arrependimento para a vida.